tempo foi discutido a veracidade dessas imagens do episódio piloto de Ben 10? Porque essas imagens surgiram do nada e ninguém sabe se aquilo era verdade ou não. Mas e se eu te dissesse que descobriram a verdadeira origem dela? E que de onde ela vem vai te surpreender mais ainda. Fala rapaziada, sabedoria na parada. Há mais de uma década, uns prints esquisitos envolvendo o que seria Ben 10 surgiram na internet. É uma imagem onde há 3 personagens, um garoto, uma menina e um senhor de idade. Mas, reparando bem, dava pra ver que aquilo realmente se tratava de algo envolvendo Ben 10. Mas o que seria isso? Uma fanart? Vamos entender melhor esse negócio aí. Muitos fãs, depois que se depararam com esses prints, ficaram sem entender nada. Porque, afinal de contas, nunca na vida havia sido divulgado algo envolvendo o episódio piloto de Ben 10. Artes conceituais, sim. Mas agora, o episódio piloto, aí já era outra conversa. Ben 10 foi exibido pela primeira vez no bloco Sneak Peek Week, que foi um bloco especial de 4 noites após a semana do Natal, que exibiu prévias de novos desenhos que estreariam mais tarde na Cartoon. Entre eles, Ben 10. O desenho só começou a sua exibição regular em 3 de janeiro de 2016 e só terminou lá em 15 de abril de 2008. Pois é, faz muito tempo. No entanto, galera, os rumores começaram em 2018 por um usuário anônimo no Reddit que excluiu sua conta logo após o post, falando sobre um tal episódio piloto que nunca foi exibido, que foi criado no mesmo ano do primeiro episódio da série. E anexado ao post, tava lá as supostas imagens, né, aqueles supostos prints. Isso até 2020, quando o Duncan Roleal deu uma entrevista para o canal The Ink Tank, para ajudar a promover o lançamento do filme do reboot, né, Ben 10 contra o Universo. Na entrevista, teve bastante coisa sobre o background do desenho, sobre o desenho como um todo, né? As primeiras ideias desenvolvidas para o Ben 10, títulos, coisas que não foram utilizadas, coisas que foram retrabalhadas para o desenho se tornar o que a gente conhece hoje. E também, os entrevistadores do canal perguntaram direto, na lata, sobre o que eram esses raios dessas capturas de tela que tá todo mundo falando. Inclusive, o entrevistador enfatiza o fato desse assunto ser muito procurado na comunidade do desenho. E infelizmente, galera, ele disse que esses prints eram na verdade artes feitas por fãs. Ele disse o seguinte: ah sim, isso é uma fanart, porque isso tem rodado por aí por uma década, e eu gostaria de apenas colocar algumas definições. É alguém que fez uma fanart, isso não tinha nada a ver com qualquer desenvolvimento que eu tô ciente. Se houve algum desenvolvimento interno da Cartoon Network, alguém desenhou alguns desenhos, e há sempre uma possibilidade, mas nunca foi além desse tipo de desenho. Pondo um ponto final a toda essa especulação de uma década. O negócio é sério, rapaziada, o negócio não era brinquedo não. Esse negócio já deixou até gente sem dormir, calafrio, a coisa toda. Bem, até 2021 se acreditava nisso. Até que as imagens desse tal piloto de Ben 10 ressurgiram novamente na internet. E ao longo de sua produção, Ben 10 teve muitos nomes, galera. Sério mesmo. Ben to the Tent, que seria algo como Ben ao 10º, Força 10, muitos conceitos em que o Ben se transformaria em super-heróis, versões alternativas dele mesmo, os aliens humanoides, como nós já vimos aqui no canal, e vários outros designs de alienígenas. Mas os fãs não estavam tão interessados nisso, porque afinal de contas nós já reviramos o desenho de cima a baixo para saber como ele era antes e como ele era depois, né, para se tornar o que a gente já conhece. Como nós já exploramos muito aqui no canal, através da nossa série do Como Você Nunca Viu, que inclusive estará disponível aqui no card para você conhecer. Mas o que a gente tinha era o porquê você ainda não está inscrito no canal. Então aproveita, já se inscreve no canal com o sininho, que é pra você não perder mais vídeos como esse, tá? E aproveita que você vai se inscrever aqui embaixo, deixa uma sugestão de vídeo ou comenta o que você tá achando do vídeo até agora, beleza? Mas galera, assim, a coisa que realmente os fãs queriam saber, né, a pergunta que não quer calar, é de onde essas imagens surgiram. Porque afinal, da mesma forma que as especulações começaram, elas sumiram. Ou seja, totalmente do nada. Bem, pra começar, as imagens batem perfeitamente com a cena do episódio Washington AC. Mais especificamente no trecho em que eles estão no mercadinho, onde o Ben tá tentando encontrar aquele cartão dourado dos lutadores de sumô, você lembra? Só que existem algumas pequenas diferenças de um pro outro. Eu já havia analisado no episódio 2 de Ben 10 Como Você Nunca Viu, mas vamos recapitular aqui. Um ponto muito importante de se lembrar é que apesar de muito diferente da versão final, existe um outro conceito que também foi totalmente fora do que conhecemos. Originalmente, Gwen deveria ser uma amiga de escola do Ben, que foi convencida a fazer uma viagem com ele e seu avô.
E possivelmente ela também seria o interesse romântico do Ben mais pra frente na série. Mas os criadores não conseguiram encontrar um motivo bom o suficiente pra fazer esse conceito funcionar. O que agora eu sabendo dessa informação me faz olhar com outros olhos os primeiros episódios e ver que realmente os primos, na verdade, parece ter uma rivalidade entre amigos mesmo, sabe? O design da Gwen tá bem diferente do que na versão final. Seu cabelo é muito mais longo e com um rabo de cavalo. E aparentemente, a personalidade dela também seria bem diferente. Ela seria mais como uma patricinha da escola, o que explicaria essa rivalidade entre eles logo no começo, né? E também o porquê deles ficarem xingando um ao outro de panaca. Às vezes parece que eles têm assim uma afinidade um pouco maior. Realmente isso explica muita coisa. Inclusive, ela tá até usando uma camiseta vermelha e amarela com um cogumelo. Que mais pra frente eu vou te dizer por que isso foi mudado pra um gatinho, acompanha aí. O cabelo do Ben é um pouco mais curto e mais penteado. E também ele parece perder aquele rosto mais redondinho, que faz ele ser um menino um pouco mais alegre, mais bobão, sabe? Isso porque provavelmente o Ben seria mais maduro. Ou seja, invertendo os papéis, com o Ben sendo o mais maduro e a Gwen Patricinha sendo a imatura. Só que, claro, isso foi mudado, né, com o Ben sendo um pouco mais rebelde, mais bobão e tal, para as crianças se identificarem mais. Até porque o Ben precisa passar pelas lições de cada episódio, e assim amadurecendo aos poucos, junto com quem assistiu o desenho. E o Vomax parece ser exatamente o mesmo. E vale a pena dizer que o fundo só mudou a coloração dos produtos mesmo. É uma coisa pequena, mas do mesmo jeito eu tô citando aqui pra vocês. Só que assim, galera, até o momento, o que eu tô falando pode ser muito bem uma pessoa que fez, né, uma fanart muito bem elaborada. Ou até mesmo teve algumas inspirações nos desenhos de Dave Johnson. Pode acontecer, já que isso é perfeitamente normal entre os fandoms de desenho. Mas é aí que tá, galera. Quando a pessoa trabalha dentro desses lugares, existem coisas que são feitas somente para uma orientação a mais em relação à marca. Tipo, qual a fonte usar na logo, qual o tamanho que se deve usar, como a logo tem que ser usada nos produtos, e entre eles existem um gráfico de escala de personagens. Isso seria um gráfico que somente os artistas ou pessoas envolvidas na produção do desenho possuem. E por serem usados internamente, esse tipo de material nem chega a ser mostrado ao público. Então, geralmente, quando você vê esse tipo de coisa, ou é coisa vazada, ou é algum funcionário que tinha acesso a certos materiais e acabaram vendendo para alguém, enfim. Como é o caso desse gráfico aqui. Esse usuário do Twitter explica que ele tem um hobby de colecionar guias de estilo que as pessoas que trabalham na indústria acabam vendendo depois de muito tempo em leilões online. Mas como é uma coisa americana, eu acho um pouco difícil muitas pessoas saberem disso. Só que é o seguinte, esse é um gráfico que mostra a escala de cada personagem da versão final do desenho. Ou seja, como nós já conhecemos, tem o Ben, o Vomax, a Gwen, o Chama, outros alienígenas, enfim. Só que esse não é o gráfico que nós estamos procurando, e sim esse gráfico aqui. Segundo declarações do Nolan Obena, que é o diretor de arte e artista de cenário da série original e do reboot, esse gráfico foi montado para Comic Con. Ou seja, tudo o que tem nele é real. Porque a própria pessoa envolvida na produção do desenho, que é o Nolan, afirmou isso. Mas o que fez com que esse gráfico ficasse ainda mais intrigante é que ele contém outros elementos do desenvolvimento inicial de Ben 10. Como por exemplo, essa logo com as letras vermelhas e a silhueta do braço do Ben mostrando o Omnitrix. O besta tem uma certa posição canina com as mãos meio pra fora, né? Que só tem especificamente lá na arte que o Dave Johnson fez, olha só. O aquático possui duas caudas por trás dele ao invés de uma, como já foi mostrado também em uma arte de produção dele. Mas depois isso mudou para ficar mais adequado ao que o Cartoon Network queria pra série, né? O XLR8 é mostrado com uma viseira verde, que ele também tinha no jogo em Flash da Cartoon Network na época, né? Ben ao Resgate, que saiu logo na estreia para ajudar a promover o desenho. E nesse mesmo gráfico, galera, o único design que não foi confirmado ter sido real em algum momento foi o da Gwen, que bate exatamente com essas duas capturas de tela aqui que surgiram na internet. Galera, isso levou muitas pessoas a acreditarem que aqueles prints, na verdade, não eram só prints, como o Duncan Royale havia confirmado, mas algo bem antigo de um possível episódio piloto de Ben 10 que nunca foi ao ar. Mas não tinha evidência de que esse episódio poderia existir mesmo, além dessas imagens aqui. Que, aliás, não passa disso. Por anos o mistério veio só até aqui. Só que alguns fãs ainda mantinham a esperança, né? A esperança é a última que morre. Então, assim, não quiseram acreditar que aquilo não era real. Então, eles começaram a procurar respostas em outro lugar. Olha só o que uma coisinha simples
pode causar numa comunidade, rapaz. Olha só que loucura. Isso nos leva de volta a Dave Johnson. Lembra que eu citei ele anteriormente no vídeo porque ele tinha feito algumas artes pro desenho original? Então, o Dave é o designer original de personagens da série clássica de Ben 10. Então, vamos partir do seguinte. Se o Dave pode ter tido uma mão maior ali no desenvolvimento de Ben 10, né, mais do que a gente pensa, apesar dele só ser creditado por sua arte mesmo, o mesmo pensamento poderia ser aplicado ao Derek J. White, que foi creditado apenas como diretor de arte do Ben 10 Omniverse. Mas a gente sabe que ele teve uma direção significativa no Omniverse como um todo. Então, talvez esse mesmo poder possa ser dado ao Dave Johnson. E é aí que tá. Logo após essa entrevista, o usuário do Twitter chamado Tron Travolta perguntou pro Dave qual seria a sua opinião sobre essa suposta captura de tela do piloto. E para nossa surpresa, a opinião dele era totalmente contrária ao que o Duncan Royal disse na entrevista. E ele afirma que é uma imagem verídica. Ele continua e explica que a imagem era a prova de que um conceito antes do desenho começar existiu. E depois ele continua fazendo uma observação de que o design da camisa do cogumelo da Gwen só foi mudado para um gatinho porque a Cartoon tinha medo de que alguns engraçadinhos por aí fizessem qualquer tipo de referência a drogas. Você está ligado, né? Será que ela tá errada? Eu não sei, acho que a Cartoon não tá errada não. O que vocês me dizem? Comenta aí. E ó, vale lembrar que algumas artes conceituais do Dave pro Ben Tennyson contém um design que parece muito com a captura de tela. E em outra arte do Dave Johnson, também mostra um design para Gwen que é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de ter um cogumelo na camisa, tem um koala, como também foi citado na parte 2 de Ben 10, como você nunca viu. E galera, assim, a resposta do Dave Johnson já foi o suficiente para mudar a comunidade como um todo, porque finalmente pôs um fim a tudo isso. Então era uma coisa que não dava para ignorar. Só que assim, se o Dave falou que era real, por que o Duncan Royal disse que não era? Bem, galera, na verdade o cara pode ter simplesmente se equivocado na resposta, né? Pode ter esquecido, ou até mesmo nem deve ter chegado nele isso daí. É possível, às vezes acontece, vai fazer o quê? A gente tem que ter em mente que são imagens muito antigas, lá da época de 2003, quando o Ben 10 começou a ser desenvolvido. E para piorar, todas são em baixa qualidade. Isso com o fato de que o cara fez a entrevista em 2020. Dá pra ele levar esse vacilo aí, pô, por parte dele. Tantos anos depois, né? Afinal, a gente tá falando de uma imagem que veio antes do Ben 10, né? Antes da parada, então dá pra se entender. Mas, em 19 de novembro de 2021, lembra que eu falei que até 2021 isso daí não tava mais sendo discutido? Então, até 19 de novembro de 2021, o dono ou a dona, chamado Roxy, do blog Ben 10 Lost and Found, ou em português Ben 10 Achados e Perdidos, que é uma comunidade no Tumblr que acha simplesmente tudo e qualquer coisa perdida no tempo sobre Ben 10. Que, diga-se de passagem, é um trabalho impressionante, galera. Então assim, o dono desse site simplesmente foi a primeira pessoa no planeta Terra a encontrar uma evidência real de que esse tal episódio piloto de Ben 10, que nunca foi exibido, realmente existiu. Mas como que ela conseguiu essa façanha? Bem, ela apareceu publicamente no vídeo do The Ink Tank como uma espécie de programa alienígena para dizer exatamente como é que ela fez isso. Bem, segundo as próprias informações dadas por ela no canal dele, ela fez o seguinte: como o blog dela é dedicado a procurar mídias, ou seja, fotos, artes conceituais, vídeos antigos ou até mesmo mídias esquecidas pelo tempo sobre Ben 10, ela frequentemente faz pesquisas muito profundas na internet. Se entra na Deep Web ou não, eu já não sei, aí já é outra parada. Ela até mesmo usa o site Wayback Machine, que é um site que arquiva um banco digital de mais de 613 bilhões de páginas da internet. Então com esse site você consegue de forma gratuita visualizar versões antigas de páginas de um site. E aí nisso ela, consegue achar algumas coisas e compartilha com seus seguidores no blog. Então, em uma dessas pesquisas, ela conseguiu fazer algo simplesmente lendário. Ela conseguiu encontrar 12 segundos de uma animação que estava escondido dentro de um arquivo flash no site da Cartoon Network do Reino Unido. Sabe lá naquelas categorias de personagem? Então, lá naquela categoria do Ben 10, aparentemente parece ser um tipo de joguinho, para mostrar como funcionava a dinâmica do desenho, ou um seletor de Omnitrix para mostrar uma descrição de cada personagem para ajudar a promover o desenho, enfim. E nesse sitezinho de 2006, você pode ver um clipe em looping do Ben na exata cena do episódio Washington AC,
do exato jeito que aparece no suposto print que o Duncan Royal afirmou ser uma fanart. Pode ver aí, é a mesma coisa. Inclusive, parece bem óbvio que eles só reaproveitaram a cena e mudaram algumas características, tanto dos personagens quanto do cenário. E mais, se você passar o mouse por cima dessa imagenzinha aí, o vídeo mudava para uma transformação do Quatro Braços sem o fundo verde. O fundo da transformação está completamente preto. Mas isso é normal. Por exemplo, é como se as transformações tivessem um fundo invisível e só tivesse o personagem se mexendo ali. E depois, na edição, eles adicionam o fundo que eles quiserem. Isso pode ser para qualquer alien. Quando eu vi, eu até pensei, pô, bacana, eles realmente usam um chroma key, né? Pra poder alterar o fundo, colocar o fundo que eles quiserem ali. Só que assim, galera, a qualidade das imagens, dessas animações, não dos prints, eu tô falando das animações que ela achou, não são das melhores. Porque, além disso, a gente tem que levar em consideração que o negócio parece que foi renderizado para uma coisinha bem pequena ali. Então não tem como se ter uma qualidade de verdade. Esse vídeo é mais para ser visto de longe, devido às pequenas dimensões, digamos assim. Então, galera, com todo esse material, as capturas de tela, o gráfico da altura de personagens e o principal, as animações que foram encontradas dentro do site oficial da Cartoon, e a resposta do Twitter do David Johnson também, né? Tudo isso confirma que realmente são imagens reais de um episódio piloto de Ben 10 que nunca foi exibido. Então é verdade mesmo, isso não é um print. Só que o negócio não para por aí. Esse videozinho que a Roxy encontrou escondido no site da Cartoon chegou até o Nolan Obena, que é o diretor de arte e artista de cenário da série clássica do Ben 10 e do Ben 10 Reboot. Ele disse o seguinte, ó: encontrei esse post no meu feed. Sim, isso foi um teste pros estúdios no exterior. Testamos os estúdios que queríamos usar, fazendo com que eles animassem algumas cenas dos storyboards, interações de personagens para atuação e, claro, uma cena de transformação. Ou seja, ele tá se referindo à primeira cena onde o Ben tá no mercadinho e a outra cena do Quatro Braços no fundo preto. E ele ainda continua dizendo o seguinte, ó: adoro que você também tenha páginas do tamanho dos personagens que montamos pra Comic Con. Mas com essa declaração dele, nós podemos deduzir que talvez existam várias outras tomadas das filmagens testes de diferentes estúdios de animações. Vai saber, a Sunny Pictures, Whole Draft Korea e Loto Animation. Inclusive, a Loto Animation é um estúdio sul-coreano que foi responsável por animar 26 episódios da série original do Ben 10, incluindo o próprio episódio Washington AC. Então eles poderiam muito bem ter pegado essa animação teste que vocês viram aí, que a Noto animou, e no produto final eles reutilizaram a mesma linha, né, digamos assim, e reanimaram da melhor forma possível, com traços melhores, etc. Pois é, galera, quem é fã é fã. Como por exemplo eu sou seu fã, eu adoro essa força que você dá aqui pro canal. Então galera, quando você for deixar o seu ultra mega like aí embaixo, comenta o que você achou de como a Roxy fez para solucionar esse mistério, tá bom? Se você comentar, eu vou responder os melhores comentários aí com vocês. Então, ó, não dá mole não, capricha, hein? E aqui, ó, eu vou deixar alguns vídeos para vocês poderem continuar assistindo aqui no canal, beleza, galera? Galera, muito obrigado de coração, um forte abraço, é nóis, Mario Bros e até mais. Tchau!